Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira com o Mano e também com o De Paula, analisando o Corinthians que joga domingo contra o Ceará em casa, sem Ranieri, sem o José Martins, entre outros, e parece que tem uma proposta, uma sondagem de um clube europeu, o Atlético de Madrid, em cima do meia do Coringão, hein? Se liga só nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais orações, bora pro vídeo. Olha aí as notícias e novidades do Corinthians. Olha só, Ranieri tá fora, hein? Ranieri teve uma lesão aí. Não vai jogar contra o Ceará em casa, né? Domingo, 16 horas, na Neoquímica Arena. Teve um músculo adutor na perna direita. Isso é ruim. O adutor é o que puxa, né? O adutor ali, se tiver um probleminha, esquece. Não tem como, Não tem né? como. Então Qual o músculo que dá pra machucar e jogar? Eu acho que durante o jogo, se você tiver um problema no quádriceps, na parte da frente do anterior, você até consegue. Mas quando é posterior e adutor... Que é o que... E o adutor serve muito para os movimentos laterais, né? Para fazer a mobilidade. Perna de coxa. Mas, Mano, eu tenho que te pedir um favor. Pra você, pra Milene. Vocês têm que ajudar aí o nosso filho, hein? Não, porque esquece o Santos, porque se vocês ganham do Ceará, ajuda o nosso filho aí, mano. Pô, esquece o Santos, quebra esse galho aí, Ceará vem empolgado. Deixa eu falar com o disco, cara, velho. fica quieto você, senão põe de castigo. Põe de castigo, hein? Troca o disco. Não temos nada a ver com esse BO aí, Domênico. Porra, mano. Corinthians tá desfalcado. Final de semana. Final de semana os caras não conseguiram ganhar nem do Bragantino, velho. Para. Domênico, o negócio é o seguinte, estamos desfalcados. Porra, pedido de pai. Focado na Copa do Brasil. Temos que preservar o elenco pra chegar ali bem contra o Cruzeiro no término do Campeonato Brasileiro. Cada um com seus BO, Domênico. Olha, eu tentei, seu Bento, eu tentei. Ô, seu Bento. Várias baixas, né? Além do o senhor. Claro pode seguir. Não, vai aí você. O senhor que é um repórter atento, né? O senhor é um repórter investigativo, né, senhor? Não, eu já fui, né? Agora a gente ainda quebra um galho, né? O Ranieri tá fora por lesão, né? O meu querido Martins foi expulso, né, tá fora também. O Charles, o príncipe dinamarquês, foi expulso também, não vai poder jogar. Carrilho tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Enfim, o Dorival faz o último treino amanhã, né? O André sabe bem o que é isso, aquele preparatório, um dia antes e tal. Vamos ver o que ele vai escalar. Eu tenho um palpite aqui, Mano, Milene, André e meus amigos. O Hugo Souza também não treinou hoje junto com os demais, ele é dúvida também, o Hugo Souza. Enfim, o Corinthians, digamos que o Hugo não jogue, provavelmente o Dorival deve escalar o Felipe Longo no gol, né? Aí ele vai colocar os 3 zagueiros, que ele adora 3 zagueiros, né? O João Pedro Tchoca, o Gustavo Henrique e o Andileri deve fazer a função como terceiro zagueiro, saindo ali pelo lado esquerdo. Quando o Ranieri tá em campo, ele que faz isso. Mateuzinho de um lado, Matheus Bidu do outro, e o meio de campo deve ser Rian, deve ganhar uma oportunidade como primeiro volante. O Breno Bidon deve aparecer também entre os titulares. Aí o Gin, né? Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse deve ser o Corinthians, viu? Mano, Milene e André. Putz, mano, eu não sei a opinião do André e da Milene, mas eu acho que o Corinthians ele rende muito mal com 3 zagueiros, cara. Você improvisar o Angileri ali pra fazer esse zagueiro pela esquerda é uma tragédia. E o jogo contra o Bragantino provou isso. Na boa, De Paula, com esses desfalques que o Corinthians tem no meio campo, cara, eu colocaria ali o esquema que o Corinthians vinha jogando mesmo ali no 4-4-2 e vai com o meio campo remendado, não tem o que fazer. Põe lá Maicon, Bidon, Rian e Garro. E na frente joga ali com o Memphis e com o Yuri. Mas mantém ali um sistema ali com o Mateuzinho e com o Bidu ali recuados, ali jogando de laterais mesmo ali, porque com 3 zagueiros, Milene e André, é uma tragédia. Eu tô de acordo com o Mano, eu acho que o Corinthians não funciona com 3 zagueiros, ainda mais nessa situação de vários desfalques. Eu acho que é o típico jogo, para nós que somos corintianos e acompanha. Ou vem aí coisas diferentes, porque vem muito jogador que não estão tendo oportunidade, vai ter oportunidade jogando em casa, ou vem algo aí de que o Corinthians vai jogar muito mal, porque o Corinthians joga muito mal contra time pequeno, normalmente na arena. Quando é contra time grande, o time consegue se superar, a torcida empurra, mas dessa vez a gente fica furar assim, o bloco ali, né? Furar o bloco. E o Corinthians não joga praticamente pra nada, já é totalmente o foco dia 7, na Copa do Brasil. Tá no dia 10 lá, né? E a gente torce pra que Memphis, Yuri Alberto e Garro não se machuquem, não tenha nenhum problema, porque aí sim seria realmente uma tragédia. Ô André, falando disso, a gente conversou no Tempo de Jogo, um programa na hora do almoço aqui na rádio, essa semana, sobre o Guinegão,
que veio fazendo ele fez uma boa estreia, teve um bom momento. De repente, com o retorno do trio, ele foi meio que esquecido no banco. Entra 5 minutos, 3 minutos. Não dá nem tempo. Desanima o jogador, não desanima? Ainda mais garoto? Pois é, total. E o Guinegão, ele vinha aí jogando bem, fazendo gols importantes. E a torcida abraçando. E de repente o treinador opta em não usá-lo mais, né? Então acho que realmente isso é uma ducha fria, porque o jogador estava motivado. Ainda mais o Corinthians precisando assim, de jogadores assim, até para que esteja no banco, mas que quando precisa entrar, possa ser uma força, né? A gente espera que ele continue motivado. A gente sabe que é difícil para o atleta que vem mais novo, né? Mas é um jogador importante. A torcida gosta muito dele e ele, eu acho que correspondeu todas as chances que teve aí, principalmente jogando em casa. Mas no caso do Guinegão não é isso. Não é isso, opa. Então você tem que agora lá. Pai do Guinegão. Chegou. O pai não, defensor dos mais fracos. Nelson Rubens. Ele narrou no Sub-9. A gente conversa com a dona Lucilene, que é a mamãe do Guinegão. Dona Lucilene, mamãe do Guinegão. Temos falado com ela. E aí? O que aconteceu não é nada disso, não. O Guinegão. Então o que é? Então vai, então fala. Não é o caso dele ter deslumbrado, dele ter... Acontece que chegaram os titulares absolutos, cara. Ele vai ter que esperar a chance dele. Não tem jeito. Gente, vocês têm Yuri Alberto e Memphis Depay. Você vai deixar o Guinegão jogando? Não dá, o Dorival tem as predileções dele. O Guinegão, mano, ele não deslumbrou, não. Ele só tá esperando uma nova oportunidade. Só que o Dorival, ele insiste com o Yuri e com o Memphis. Mas, De Paula, vamos ser sinceros aqui. Isso daí chama-se bundamolismo. Porque o Guinegão, sempre quando ele entra, ele é muito mais sangue no olho do que, por exemplo, o Yuri Alberto. Não que o Yuri Alberto não tenha vontade, mas o Finazzi Bonito, ele precisa pra marcar um gol, ele perde 8. Então o negócio é o seguinte, mas é verdade. Eu gosto se você tem um cara muito mais letal no banco, porque o Guinegão, ô Pedrinho, é difícil você ver ele sair na cara do gol e perder gol. O Guinegão, nas oportunidades que ele tem, se você pegar o aproveitamento, as chances criadas e as conclusões do Guinegão, em termos de aproveitamento, ele tá melhor que o Yuri Alberto. Não, mas então o Dorival, por mais nome, Finazzi Bonito, voltou a ser. Porque o cara, pra fazer ele perde 8. E 8 cara a cara. É o artilheiro de vocês. Não, para. Pra você ver como o Corinthians é um time que cria muito. Se o Yuri Alberto pronto, artilheiro, você tem uma ideia. Mas, André, na boa, o treinador, cara, muitas vezes não falta personalidade pra bater de frente com o jogador consagrado e com o jogador milionário também. Porque você tem um moleque no banco, inclusive mostrando que tem condições de jogar, esse moleque tem que ser bancado, inclusive, pra fazer uma sombra pra aquele cara que muitas vezes tá com uma cadeira cativa no time. Eu acho que a resposta é bem clara, é bem fácil, mano. Olha o que o Abel faz no Palmeiras. Bateu de frente com ele tira, tchau, põe outro. Então, acho que nesse momento, o treinador é muito importante para assumir a responsabilidade e falar, você vai jogar, independente de quem tá no elenco ou não, de ter salário maior ou não. Eu acho que o futebol hoje é rendimento, é performance. E o Guinegão realmente estava muito bem. Eu nem falo de tirar o Yuri Alberto, porque eu acho que o Yuri Alberto é importante para o clube nesse momento, como foi no Brasileiro do ano passado, que acabou fazendo os gols mais importantes. Também acho que ele falha muito em alguns gols, mas eu acho que ele tem que jogar. Mas eu acho que quando você tem 2 jogadores bons, o Corinthians precisa disso. Tem vários jogos aí que você pode fazer alguns testes, de repente achar uma posição para que jogue o Guinegão também, que eu acho que não pode estar fora o tempo todo. Até porque é uma peça fundamental. Jogando ou não, é um cara que vai ser uma válvula de escape quando o Corinthians precisar de alguém para entrar e ter uma mudança. Mas o treinador, sim, é muito importante nesse momento de chamar o cara do lado e falar, ó, você tem a minha confiança, vai jogar. Eu acho que time grande é isso. O que aconteceu com o Guinegão também, André Milene e amigos, é que é o seguinte, ele tem sido usado pouco. Né? Ele tem entrado com 36 do segundo tempo, 35 e tal. Eu acho que o Dorival, apesar das predileções dele e tal, poderia utilizar o garoto um pouco mais, até porque é o único que marca efetivamente lá na frente é o Guinegão. Mas realmente a disputa fica ingrata quando você tem o Yuri Alberto e você tem o Memphis Depay. Não sei se vocês repercutiram a informação que chegou, né? Que Breno Bidon teria sido assediado pelo Atlético de Madrid. Foi consultado. O Atlético de Madrid teria consultado o Corinthians, Milene, André, e oferecido 18 milhões de euros. Pouco mais aí de 110 milhões de reais pelo menino Bidon. Você
venderia, Mano, Milene, André, ou apostaria no garoto prodígio alvinegro? Não, vende agora. Não, tá de brincadeira, eu levo ele de caiaque, velho. Isso! Eu só duvido, Mas o porque que isso que é daí... isso? Ah. A gente precisa ter também cuidado, Domênico Gato, porque, por exemplo, o técnico do Atlético é o Simeone, ou não? Sim. 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 O Bidon, com essa falta de intensidade que ele mostra no Corinthians, porque oportunidades ele já teve aos montes de provar, ou porque ele tá lá, e pra mim até agora não provou. Então, de verdade, cara, eu não acho que o Simeone pediria um jogador com essa característica do Bidon. O Bidon de vez em quando me dá sono, velho. Ele quando tá jogando mais à frente, ele não cria. Quando ele tá jogando mais atrás, ele não tem força pra marcar. Então eu não sei, cara, parece um pato. Um pato, por exemplo, ele não nada bem, ele não voa bem. Não, mano. Não. Mas é verdade, a impressão que eu tenho do Bidon é essa. Mas ele tem um bom passe, mano. Eu tô sendo, pra quem? Pra trás. O Bidon parece que ele joga rugby, é pra trás e pro lado. É só pro lado e pra trás, ele não vai pra frente. Mas enfim, mas de vez em quando ele acerta um chute na trave, como ele acertou agora recentemente. Foi contra o Vitória, se eu não me engano, pegou um chute de fora da área que ele mandou no travessão. Mandou na trave, mandou no travessão. Foi bem, às vezes ele acerta, alguma. Mas assim, eu acho que falta intensidade pra ele, De Paula. O que você acha? O André e a Milene também podem falar a respeito. Eu vou ser bem sucinto pra Milene e o André falar. Eu acho que falta um monte de coisa nele. O André é mais polêmico, eu vou deixar ele falar, porque a galera gosta da Eu acho que é a realidade, como o Mano falou. Milene é boazinha. Ele parece um bom jogador, sim, tecnicamente ele é bom. Você vê que ele, quando em alguns momentos ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo. Mas como o Mano disse, eu acho estranho esse tipo de oferta para um time que é uma característica de argentino, não só o Simeone que é argentino, mas você vê o Atlético de Madrid jogando, você vê o filho do Simeone jogando, o moleque corre o tempo todo, e quer dizer, é diferente do Barcelona, que tem a bola o tempo todo, que talvez caberia melhor a ele ali, não estou falando que ele deveria ir pro Barcelona, mas realmente não vejo ele assim com perfil de jogador para jogar no Atlético de Madrid. É um bom jogador, mas precisa mostrar, ainda não mostrou. É o que eu sei, que quem vier tem que vender. Ô, Mano, só uma informação aqui, né? A gente sabe que o Corinthians está no Transferban, né? E hoje terminou o prazo para pagar 41 milhões e meio pro Rojas. Só que a informação que chega é que ele meio que não vai acionar o Corinthians na FIFA para ir para um novo Transferban, ele topa negociar aí. Já tá rolando uma negociação entre o Corinthians e os empresários dele, mas assim, ele não vai entrar ali para... Senão o Corinthians já tá com o Transferban, seria mais um e poderia complicar o negócio. Era isso que eu ia falar, Bento, porque essa informação até surpreende. Eu acho que já era automático. Você perdeu no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça, que aí não cabe mais instância, você não pode mais recorrer. Eu achei que automaticamente você já ia para uma lista ali de Transferban e automaticamente isso já era acumulativo dentro do que o Corinthians vive hoje. Mas parece que você mesmo ganhando no caso aí a sua causa, você pode ou não entrar, pelo menos as informações são essas. E ele tem até o dia 2 de janeiro, viu, Bento, para executar, se ele quer colocar o Corinthians no Transferban ou não. Mas a princípio ele não vai colocar mesmo porque tem essa tratativa aí, os advogados dele aí estão entrando em acordo com o Corinthians para serem enganados no futuro próximo. Eu acho bom o pessoal do Rojas tentar umas garantias aí, viu? Aí, porque se parcelar, eu vou te falar, viu? De Paula, Oi. eu sou a favor da perda de pontos. Tira 6 pontos e bota o Corinthians de volta na briga com o Santos. Mano. Aí eu posso voltar a sonhar. Pega o Coringão. Não, e olha só, seu Bento, até para repercutir, né? O Corinthians tem alguns processos que ele já perdeu no CAS, né? Que é lá da FIFA, né? Ele tem alguns aí que são pendências. Tem o Tadieres, né? Pelo Garro, que dá em torno de 23 milhões de reais. Aí você tem, o Maicon, velho. O Corinthians tá devendo pro Maicon. Empréstimo do Maicon com o Shakhtar, 6 milhões e 700 mil reais. Tem ainda com o José Martínez, cara. O Philadelphia Union, 8 milhões de reais. Vai falir. E tem ainda, acredite, Vai falir. Charles, o príncipe dinamarquês, com Midland, da Dinamarca, 6 milhões e 200 mil reais. São as pembas alvinegras. Vai falir. Vai falir, Danilo. Ainda bem que eu vejo o feminino. Faliu já, Tá indo Dudu. embora já. Calma, menino, calma. O feminino só tá ganhando tá mesmo. chateado. São as pembas. Safiel, avançou o Melô. Eu senti que perdeu força. A nota dos Gaviões não foi uma nota de apoio para mim, né? Apesar de pedir ali, né, para que os conselheiros recebam, que o presidente do conselho receba a Safiel para ser ouvida, para ser votada,
eu, pelo menos foi a impressão que eu tive, eu não senti um apoio. Eu sei que os Gaviões vê com bons olhos a Safiel, mas eu não senti um apoio, tá? Inclusive, né, o meu amigo Lázaro lá no UOL, ele cita que os idealizadores da Safiel querem um encontro formal com os conselheiros do Corinthians, e para isso eles pediram ajuda a Gaviões da Fiel, tá? Para abrir as portas no Parque São Jorge. Então eles pediram uma ajuda para que os Gaviões façam as portas do Parque São Jorge se abrirem para a Safiel. A solicitação, inclusive, foi feita ontem, tá? Numa reunião entre os representantes do projeto Safiel e as lideranças das principais torcidas organizadas do Timão. O evento ocorreu, né, na sede da Uniformizada. Mesmo já tendo aí apresentado a proposta, né, aos presidentes da diretoria do conselho, o intuito, né, dos líderes aí da Safiel é que a proposta chegue ao máximo de pessoas possíveis no clube, e claro, né, eles querem levar isso para votação, tá? A preferência é que esse encontro com os conselheiros ocorra, né, antes da votação da reforma do estatuto, marcada para o dia 24 de outubro, né, no entendimento aí que a Safiel possa ser votada também junto com a reforma do estatuto. Será que eles conseguem? Enfim, comente aqui embaixo, né? Encerrou de vez? Parece que fecharam as portas, e eu tô achando que não vai para frente, mas eu quero sua opinião, digo, né, avançar nessas tratativas, só se tiver muita pressão realmente. E essa questão do Matias Rojas, hoje, né, venceu o prazo, estourou o prazo, tá, para o Corinthians, né, pagar o Matias Rojas, né, os 41 milhões e meio, né, que o Corinthians deve ao jogador por conta daquele contrato lunático, né, que o Augusto Melo fez com o atleta, que se atrasasse um dia, ele podia ir embora e ficar com o contrato todo. Só isso. Vai embora, né, e você recebe o contrato inteiro. Como é que alguém faz uma cláusula dessa, né? O Duílio já tinha suas culpas, mas jogador, quando você está devendo ainda, você consegue pagar, uma hora você paga, né? Agora o duro, você vai lá e coloca uma cláusula, meu amigo, enfim. Então é a dupla Duílio e Augusto, né, causou isso, 41 milhões e meio. O Corinthians tinha até hoje, né, o prazo de 45 dias venceu, o Corinthians não pagou, né, o Matias Rojas, nem tem como pagar, mas o Corinthians está negociando, né, com os representantes do Matias Rojas e está tentando, né, o financiamento, né, parcelar essa dívida, né, junto com o meia paraguaio, tá? Inicialmente, ele não quer, né, fazer valer o transferban, não quer executar o transferban, né, na FIFA, né, ele não quer acionar, né, a FIFA para punir o Corinthians com mais um transferban. Inicialmente, é claro que isso pode mudar se eles não chegarem a um acordo. Ele quer algumas garantias bancárias de que vai receber, né, mensalmente, enfim, as parcelas, né, desses 41 milhões. E outro, o Matias Rojas está sendo bonzinho, nem jogou, pegou o contrato todo, né, ganhou na loteria aí por conta do Augusto Melo, né, enfim, eu não acredito em jogador bonzinho. Eu acho que se não chegar a um acordo logo em relação a esse pagamento parcelado, ele vai também acionar o Corinthians na FIFA, e aí vem mais um transferban. Mas hoje venceu o prazo, acabou, não tem mais o que fazer. Ele tem até o dia 3 de janeiro para executar o Corinthians acionar a FIFA em relação a transferban. O que você acha que vai rolar? Olha só, o Corinthians divulgou, né, que o Ranieri realmente, né, sofreu uma lesão muscular, tá confirmado, tá? É uma lesão no músculo adutor, né, da perna, diagnosticada, né, no exame de imagem, tá? A gente viu lá, né, na perna direita, né, o Ranieri, ele tem, né, teve esse problema, foi substituído na partida contra o Red Bull Bragantino, vai ser desfalque contra o Ceará, então o Corinthians confirma lesão no músculo adutor da perna direita, tá? Que foi, né, que claro, né, a lesão foi diagnosticada em exame de imagem. Olha só, para vocês entenderem, né, para a gente entender, né, essa questão do Ranieri. O Corinthians não divulga prazo para voltar, e o Corinthians não divulga também a gravidade da lesão. Aí vem informação exclusiva. A lesão do Ranieri é de grau 2. Grau 2, meu amigo, 15 dias no mínimo, tá? Se a gente for fazer as contas aqui, né, de 15 dias, né, o Corinthians joga com o Ceará no dia 9, vamos colocar aí que ele voltaria no dia 30, tá? Se a recuperação for um avião, no dia 23 de novembro, no domingo, contra o Cruzeiro,
lá no Mineirão. Se não, no dia 30, no domingo, Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Então ele vai desfalcar o Corinthians contra o Ceará, vai desfalcar o Corinthians no Clássico contra o São Paulo e deve desfalcar, e pode desfalcar, né? Deve desfalcar, Ceará e São Paulo vai desfalcar. Contra o Cruzeiro, a chance é grande de desfalcar o Corinthians ainda, e contra o Botafogo, talvez a volta dele no dia 30, tá? Então, informação exclusiva para vocês é que a lesão do Ranieri é lesão de grau 2 e ele só volta daqui 15 dias, no mínimo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Ó, likezão aqui e bora para encerrar esse Blade. O Corinthians vai ter um novo diretor de futebol, hein? Essa é a pergunta, né, que eu faço para você, torcedor corintiano. Por quê? Os integrantes do CORE, né, o comitê aí de conselho, né, de orientação, né, do Corinthians, cobrou numa reunião no último dia 29 a nomeação de um diretor estatutário, né, de futebol em reunião que ocorreu aí no final do mês passado, tá? Aliás, eles haviam convocado o Fabinho Soldado para prestar esclarecimentos sobre gastos no departamento, mas o Osmar acabou tomando a frente da situação e não quis que o Fabinho fosse lá, tá? Os conselheiros têm criticado, né, o trabalho do Fabinho Soldado e pressionado o Stabile, né, a demitir o Fabinho Soldado e contratar um novo executivo. E querem também, né, um diretor de futebol. Vamos lá. Osmar Stabile vai contratar um diretor de futebol? Que eu apurei que não. Porque um diretor hoje estatutário, não é contratar, que a gente fala, é fechar, né, um diretor ali estatutário para trabalhar no clube. O que me falaram é que hoje no Corinthians, infelizmente, há poucas opções, tá? Há poucas opções. Enfim, Flávio Adalto, né, o Fran, enfim, não tem muitas, né, opções hoje, né, os nomes já queimados esquece, né, Gobi, Roberto de Andrade, esses nomes esquece. Então, como não tem hoje muitas opções de alguém que possa, né, agregar nesse sentido para ser o diretor de futebol estatutário e tomar a frente do futebol, o Osmar Stabile prefere não se manter, colocar aí um diretor de futebol. Então o Corinthians vai seguir com o Fabinho Soldado como executivo, né, com o presidente atuando ali como diretor de futebol, tratando os assuntos diretamente com o Fabinho Soldado e com o respaldo com a comissão do futebol, né, que é presidida pelo Fran, né. Então hoje o departamento de futebol do Corinthians vai funcionando dessa forma: Fabinho Soldado como executivo, o Osmar Stabile, né, como o presidente ali, tratando diretamente a questão do futebol com ele, né, e tem ainda a comissão do futebol, que é presidida pelo Fran. Então, essa é a maneira que ele deve continuar tocando o futebol, tá? Inicialmente está descartada a ideia aí do Corinthians, né, voltar a ter um cargo aí estatutário no futebol, um diretor de futebol. Existe muita pressão de todos os lados, porque as chapinhas, cada um quer pôr o seu representante ali, principalmente dentro do futebol, mas o Osmar, né, por enquanto não cedeu essa pressão e vai continuar da forma que está, então não vai ter um novo diretor de futebol mesmo com a pressão. Então esse, Fiel, é um cortezinho pra vocês aí. Pô, sabe o que eu acho engraçado, cara? É o santista querer zoar o Corinthians, mano. Olha o time do Santos aí quase caindo pra Série B de novo. Aí o cara acha normal, tudo bem, pagar 21 milhões pro Neymar, mas é um absurdo o Corinthians pagar 6 milhões pro Memphis, que não é nem 6 milhões, é 4,5. Absurdo, não pode. Por que será, né, cara? Santos é relevante, não dá audiência, então por isso que os caras têm que tentar zoar o Corinthians mesmo. Mano, os caras podem ser rebaixados daqui 4 rodadas e vão zoar o Corinthians se perder um jogo qualquer aí. Quer apostar quanto, tá ligado? Então é isso. Cara, essa do Atlético de Madrid aí, não sei não vi sair em lugar nenhum, tal. Pra mim é só coisa de empresário aí, meio querendo pressionar o Corinthians. 18 milhões de euros pelo Breno Bidon, 110 milhões de reais. Sei não, cara. Eu acho que o Simeone do Atlético de Madrid não seria tão burro a esse ponto, não. E a bola na trave que os caras falaram ali, teve contra o Red Bull Bragantino também no primeiro tempo. Ele acerta uma chapada, que a bola vai lá na trave, no trinco ali, ia ser um golaço. Acertou contra o Vitória também na trave, ou contra o Sport, se não me engano. Mas é isso, cara. Só passe de lado, passe pra trás. Os passes que dá pra frente não resultam em nada. Então,
Cara, Breno Bidon também não sei. Se chegar uma proposta no mínimo aí de 10 euros, 15, já vende pra fazer dinheiro, cara. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até a próxima, tchau, valeu, nós.